Com base no texto, pode-se apontar corretamente. Então, a partir do comando, nós vamos ter que fazer a leitura do texto. Vamos para o texto. Em certos aspectos, os gregos da antiguidade foram sempre um povo disperso. Penetraram em pequenos grupos no mundo mediterrâneo e, mesmo quando se instalaram e acabaram por dominá-lo, permaneceram desunidos na sua organização política. No tempo de Heródoto, e muito antes dele, encontravam-se colônias gregas não somente em toda a extensão da Grécia atual, como também no litoral do Mar Negro, nas costas da atual Turquia, na Itália do Sul e na Sicília Oriental, na costa setentrional da África e no litoral mediterrâneo da França. No interior desta elipse de uns 2.500 km de comprimento, encontravam-se centenas e centenas de comunidades que, a miúde, diferiam na sua estrutura política e que afirmaram sempre a sua soberania. Nem então, nem em nenhuma outra altura, no mundo antigo, houve uma nação num território nacional único, regido por uma lei soberana, que se tenha chamado Grécia, ou um sinônimo de Grécia. Então, a partir do texto, fica muito claro que ele está focando numa estrutura em que não há um poder político descentralizado, é uma estrutura de cidades-estado que terão alto grau de autonomia, por isso, nós não podemos falar em uma Grécia baseada em uma soberania nacional. Então, a Grécia não é uma nação, e sim a Grécia é um território no qual você vai ter uma diversidade de cidades-estado com poder político autônomo. A partir dessa análise, vamos para as alternativas. Alternativa A. A desorganização política da Grécia Antiga, que sucumbiu rapidamente ante as investidas militares de povos mais unidos e mais bem preparados para a guerra, como os egípcios e macedônicos. A alternativa A, ela está errada. Os egípcios não dominaram a Grécia. Os macedônicos vão dominar a Grécia cerca de 1.700 anos depois da origem das primeiras cidades-estado de base grega. E também o texto não foca numa ideia de desorganização política. Ele foca numa ideia de descentralização política a partir de cidades-estado, da criação de cidades-estado autônomas, o que faz com que a alternativa A esteja errada. A alternativa B. A necessidade de profunda centralização política, como a ocorrida entre os romanos e cartagineses, para que um povo pudesse expandir seu território e difundir sua produção cultural. A alternativa B também está errado. O texto não foca nessa necessidade de profunda centralização e vale ressaltar que polis, mesmo com autonomia política, não estando ligado a um território nacional, conseguiram sim fazer o seu expansionismo territorial. Nós estamos tratando aqui da primeira diáspora grega, em que polis, como por exemplo Atenas, vão criar colônias no sul da Península Itálica, que era considerada a Magna Grécia. Isso faz com que a alternativa B também esteja errada. A alternativa C. A carência entre quase todos os povos da antiguidade de pensadores políticos capazes de formar estratégias adequadas de estruturação e unificação do poder político. Mais uma vez, o texto não foca nessa carência e o texto deixa muito claro que viver de maneira autônoma numa cidade-estado sempre foi uma opção dos gregos, né? O texto traz essa ideia de que sempre foi uma opção. Então não foi por causa de carência de grandes pensadores políticos, né? A Grécia é marcada por grandes nomes na política, né? De pensadores políticos, que fez com que ocorresse essa desunião, o que faz com que a alternativa C também esteja errada. A alternativa D. A inadequação do uso de conceitos modernos, como nação ou Estado nacional, no estudo sobre a Grécia Antiga, que vivia sob outras formas de organização social e política. A alternativa D é a alternativa correta. De fato, tentar classificar a Grécia Antiga a partir do conceito de Estado-nação ou de nação é uma inadequação, já que ela possui outra organização social e política, que são basicamente as cidades-estados, as polis, que geram a autonomia política destas cidades. Então, a alternativa D, correta. A alternativa E. A valorização na Grécia Antiga dos princípios do patriotismo e do nacionalismo como forma de consolidar a política e economicamente o Estado Nacional. Mais uma vez, o texto deixa muito claro que não há essa perspectiva de Estado Nacional, por isso
não vai haver essa valorização de patriotismo e nacionalismo vinculada a um determinado Estado nacional, o que faz com que a alternativa E também esteja errada. Então, mais uma vez, alternativa D, correta.